lembrando Caibá. Vai chegar lá. Mas Caibá Schutel é essa figura querida. Caibá tinha, como vocês sabem, inclusive pelos livros que mais tarde foram publicados, a partir de seus textos no Clarim, ou na Revista Internacional do Espiritismo, revista que vocês que são da terra dele, e nós espíritas pelo Brasil e mundo afora deveremos valorizar. Ouso dizer como pesquisador, e conheço muitas revistas, nenhuma, já há muito tempo, se equipara à Revista Internacional do Espiritismo. Que foi um sonho de alguém que pensou em difundir a mensagem espírita. Inovando, com tecnologia, vejam só, de ponta para a época, porque não era fácil. Vocês podem olhar os jornais antigos, em 1925, poucas eram as revistas que tinham ilustrações. Hoje não há um livro de história, não há quem não goste, embora hoje está tudo na internet, mas não há uma revista que não tenha ilustração. O próprio Reformador só veio utilizar ilustrações a partir do final da década de 1940, ainda usou na década de 1930, mas era raro. Caibá, desde 1925, empanturra cada edição da revista com ilustrações, com fotografias de vultos proeminentes da chamada ciência espírita, do metapsiquismo, como Charles Richer, aquela época, que eram as figuras do mundo que trabalhavam em pesquisas para descortinar os chamados mistérios do além, e que ele sentiu a necessidade de trazer esses informes ao movimento espírita no Brasil, tanto se empenhou, com a ajuda de companheiros, traduzindo periódicos que vinham da Alemanha, da Itália, da Holanda, da Espanha, da França, da Bélgica. Para quem é historiador, não há como deixar um preto de gratidão a Caibá Schutel, porque através da Revista Espírita nós temos notícias alvissareiras, impressionantes, de como estava florescendo o movimento espírita na década de 1920, pós um terrível conflito mundial, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Notícias que até nos surpreendem, porque muita gente, depois de Kardec o movimento definhou. Não, por Caibá, olhando aquilo ali, não. Havia muitos espíritas na Itália, na Alemanha, na Suécia, na Suíça, até em regiões próximas à Palestina. Ele contou com a ajuda de Ismael Gomes Braga, que foi um grande espiritista, um dos grandes divulgadores do Esperanto no Brasil, que o ajudou a traduzir do alemão, do italiano para o português. Ismael Gomes Braga era um autodidata. Vários desses artigos. Caibá ainda arranhava no espanhol, conseguia traduzir do francês, mas vejam a grandeza desse homem. Por isso valorizem essa revista. Eu estou fazendo propaganda dela por fazer, mas é uma questão de consciência, já que estamos celebrando os 100 anos da sua primeira edição. Vale a pena, queridos, até por Caibá, pelo amor que dizemos ter por ele. E Caibá tinha uma preocupação, um princípio, e isso é fantástico para quem, como nós, aí sim, finalizando, gosta de cavucar o passado da nossa história, principalmente os primórdios, até porque Caibá certamente viveu naqueles tempos iniciais da fase heróica da implantação e da divulgação da mensagem de Jesus de Nazaré. Então ele tinha um amor pelos textos ditos, aspas, sagrados, que são essencialmente sagrados, não obstante as adulterações, os escamoteamentos, os equívocos nas traduções, que às vezes de forma invigilante, outras tantas vezes de forma intencional, nós provocamos quando nas transliterações, nas cópias na intimidade dos mosteiros medievais, ou posteriormente, quando do estabelecimento dos dogmas de fé. Então, Caibá tinha um cuidado especial. E é impressionante a maneira como ele queria sempre ressaltar a figura de Deus, em contraposição à leitura que Allan Kardec, aliás, faz, de Deus conforme se cria no passado, aquele Deus do qual nós somos filhos e temos em nós o seu DNA, mas embora no Gênesis bíblico nós entendamos
que nós fomos, segundo a metáfora, criados à imagem e semelhança do Pai, o que é fato, o que é verdade. Contudo, o contrário não é verdadeiro. Deus não é a imagem e semelhança do Filho, no caso do homem, nós. E muitas vezes, por não entendê-lo, foi que no Antigo Testamento respeitamos, mas por questões também contextuais, nós fizemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Se eu tenho ciúme, por que Deus também não tem ciúme? Se eu faço beicinho quando eu estou zangado, por que Deus também não faz beicinho quando está zangado? Se eu fico de mal com meu coleguinha de colégio, parte aqui que eu não quero mais falar contigo, por que Deus também não pode fazer isso? Por isso nós encontramos Deus com ciúme, Deus que gostava mais de um do que do outro, Deus que tinha um povo preferido e o outro não. Deus era assim? Não, Caibá gostava muito de ressaltar Deus como o Espiritismo nos apresenta. Um Pai de amor, de misericórdia, de amor infinito. Como Jesus, mais tarde, sim, iria nos definir, como muito bem captou o discípulo dileto do coração, João, o evangelista, quando nos diz que Deus é amor. Ou que o amor é Deus, como dirá um místico indiano, Satya Sai Baba, mais tarde. A ordem dos fatores aí não altera o resultado. Então, Caibá tinha essa preocupação. E por causa de uma não percepção dessa ideia de Deus, foi que muitos, ao tempo de Kardec, e ainda em nossos dias, passaram a duvidar da existência de Deus. Muitos se tornaram descrentes. Outros tantos, agnósticos. Agnóstico é aquele que duvida da existência de Deus. Não sei se ele existe. Pode até existir, mas eu não sei. Ou ateus. O ateu é aquele que peremptoriamente diz, eu não acredito em Deus. Mas não justifica porque não acredita em Deus. Eu conheço muitos ateus, amigos, que aliás são pessoas de bem. Às vezes, alguns agem com muito mais dignidade do que muitos que da boca para fora se dizem cristãos e até espíritas. Isso não importa. Quando nós chegamos lá de lá, Deus não quer saber se eu fui espírita, católico, evangélico, protestante, umbandista, shintoísta, judeu, muçulmano, não. Ele quer saber o bem que eu fiz. Quantas lágrimas eu enxuguei. Mas alguns que dizem ateu, mas na verdade são mais à toa, porque na hora do aperreio, de uma prova dolorosa, a primeira palavra que salta aos lábios é, ah, meu Deus, eu já testemunhei situações dessa natureza. Então o ateu é aquele que nega a Deus. E eu queria finalizar deixando para vocês uma mensagem de reflexão. É um ligeiro poema que foi escrito por alguém que não conheceu Caibá. Se tivesse conhecido, tinha mudado logo de visão. E que ele, depois de tentar encontrar Deus, certamente não conhecia o Espiritismo, das mais variadas formas, chegou a duvidar da sua existência e a negá-lo. Até o momento em que ele passou por uma prova de fogo, uma prova dolorosa, acerba, e aí sim terá o seu encontro pessoal com o Criador. Mais tarde, anonimamente, ele divulgou, através dessa mensagem que compartilhamos com vocês, com a devida licença poética, incluindo aqui alguns termos nossos, para ficarmos bem na fotografia, porque temos que incluir o Espiritismo, vocês entenderão por quê. Ele nos diz como ele encontrou Deus, através das seguintes palavras, com as quais aqui eu me despeço de vocês, filhos, irmãos da terra de Caibachuta. Esse admirável personagem que tivemos a oportunidade de conhecer e mercê da misericórdia divina, valendo-se do médium Orson Perter Carrara, que nos convidou, podemos em loco testemunhar o amor que vocês têm por ele, responsável por estarem hoje aqui, inclusive da própria cidade. Diz-nos o ex-ateu, ó Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas, olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo, será? Será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Procurei-te através das religiões, dos templos. Tu não estavas lá. Através dos sacerdotes, pastores, padres, líderes espiritualistas, espíritas. Também não te encontrei. Aí eu me senti só, vazio.
desesperado e descrevi. Na descrença eu te ofendi. Em te ofendendo, eu tropecei. Na queda, naturalmente eu me senti fraco. Ao me sentir fraco, eu fiquei desesperado. E desesperado, eu procurei socorro. Com o socorro eu encontrei amigos. Com os amigos eu recebi afeto, carinho, ternura. E ao receber carinho, eu encontrei a paz. E ao ter a paz, eu vi nascer o amor. O que eu recebia, curiosamente, eu doava. E em doando era que eu mais recebia. E ao receber, eu me vi preenchido de ternura, de amor e de paz. E ao ter finalmente essa paz, Senhor, conclui o ex-ateu, foi que eu enxerguei que não fora distante, mas dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Muita paz a todos.